Olá, eu sou a Tati Loyola e sejam muito bem-vindos de volta para mais um vídeo. Hoje eu estou aqui para ler as histórias dos inscritos, então se você gosta desse conteúdo, não deixe de favoritar. Mas se você também não gostar, não tem problema, pode desfavoritar e escrever aqui nos comentários, bem aqui embaixo, quais são as suas sugestões para que eu possa melhorar o conteúdo desse canal e o que você gostaria de ver por aqui. Sem mais delongas, vamos ao primeiro vídeo, gente. Lembrando que eu sempre gosto de deixar uns recados aqui. E se você já tá farto de escutar isso, é só você adiantar alguns segundos o vídeo. Mas para quem tá chegando aqui novíssimo no canal, caiu aqui de paraquedas, por favor, vocês podem enviar histórias para mim ou perguntas. Elas podem ser respondidas de forma anônima e segura através do e-mail labiafeminina@gmail.com ou podem aparecer aqui no canal. É preciso apenas que vocês identifiquem se vocês querem que seja respondido lá no e-mail ou se vocês querem aparecer aqui. Lembrando que determinadas histórias, principalmente as relacionadas aos fetiches, ao ballbusting, por exemplo, não devem conter palavrões e nem expressões de cunho sexual muito pesado, porque senão nós ferimos as diretrizes da plataforma e eu não consigo ler as mensagens de vocês, já que eu jamais edito. Eu gosto de trazer as mensagens aqui do jeitinho que vocês me escrevem, para manter a essência de cada um de vocês, tudo bem? Então vamos ao primeiro e-mail. Olá, Tatiana, saudações de Portugal. Gente, é uma alegria para mim ver um inscrito de Portugal, fico muito feliz. Então, se vocês puderem, compartilhe o canal com pessoas que vocês conhecem, para que o canal cresça e nós possamos fazer mais conteúdos para vocês. É com interesse que sigo o teu canal. É dos poucos lugares na média que possam falar de algo íntimo como um fetiche, sem julgamento ou crítica. Queria contar como me iniciei no ballbusting. Chamo-me Luiz e teria por volta dos 14 anos, e ela, a Sônia, também por essa idade. Andávamos os dois numa explicadora, que nos auxiliava nos estudos. Uma tarde, a nossa explicadora teve que sair, e ao mesmo tempo veio a Sônia da escola. Sônia era muito bonita, morena, simpática. Nesse dia, teve ensaio de teatro, e vinha ainda com aquela roupa da personagem. Usava um vestido preto com sapato de salto alto branco. Estava deslumbrante aos meus olhos, e me causou certa excitação. Por qualquer motivo, estávamos brincando de lutinha. Aquilo secretamente me deu um certo tesão. Até que, segurando suas mãos e empurrando, ela ficou contra a parede. Ela tentava sair, mas eu prendia ainda mais as suas mãos. Ela mirava para baixo, levantou rapidamente sua perna, seu sapato bicudo voou entre as minhas pernas. Até que uma dura bicuda atingiu em cheio as minhas bolas. Fiquei paralisado. Uma dor elétrica e estática agoniante percorreu meu corpo. Não larguei as mãos e voltei a ficar dolorido e gemendo em agonia, pois ela me deu outro chute, me castigando ainda mais. Não aguentei, fiquei de joelhos, me curvando para frente, agarrado e socorrendo minhas bolas. Ela ria por ter conseguido se defender. Na verdade, foi um misto de dor, tesão e excitação. Fiquei um tempo ali curvado, admirando aqueles sapatos demolidores enquanto gemia. Minhas bolas, meu Deus do céu. Bom, em um bom português de Portugal, os meus tomates. Foi com esse episódio que a minha sexualidade passou a assimilar submissão e prazer com as mulheres que me chutassem. Se bem que eu já tinha visto filmes com esses episódios, mas nunca tinha sentido essa realidade tão forte. Sentia curiosidade e fascínio vendo mulheres batendo na virilidade masculina, por conta do mito de que o sexo frágil são elas, o que afinal se mostra que não é assim. Tenho mais episódios, mas vai ficar para a próxima. Beijos e tudo de bom para você e para o seu canal. PS, se quiser contar minha história e se puder me mencionar uma bela joelhada nos ovos, eu gostaria muito. PS2, já tinha falado sobre a minha contribuição lá no Insta, mas não consigo o Pix daqui. Manda um NIB da tua conta para ver se consigo enviar alguma coisa. Beijinhos e abraços, Luiz. Sinta-se acertado, Luiz, bem no meio das bolas por mim. Lembrando, gente, que vocês sempre me pedem um salve ou um acerto nos testículos e eu mando aqui no maior bom humor, mas vocês sempre ficam muito decepcionados comigo no Instagram, porque me perguntam se eu pratico ballbusting e de fato não, gente, eu não pratico ballbusting. Como eu deixei claro desde a primeira história que eu li aqui, desde o primeiro vídeo em que eu expliquei, né, do que se tratava, porém só com os artifícios que eu encontrei através de pesquisas e atendendo ao pedido de uma das minhas inscritas. Por isso eu sempre peço que vocês deixem sugestões aqui embaixo para que eu possa atender, a gente possa usar esse canal como um espaço aberto ao debate e para que a gente possa aprender coisas não apenas relacionadas a fetiches,
como o Luiz mencionou, sem julgamentos e sem críticas, mas também a outros assuntos. Eu gostei muito da interação de vocês no último vídeo, em que vocês falaram sobre a criação de um grupo de WhatsApp, em que vocês trocaram mensagens aqui nos comentários. Isso me deixa muito feliz de ter aberto um espaço aqui para vocês, através do qual vocês possam conversar comigo, falar sobre diversos assuntos. Mas vamos lá ao próximo e-mail. Peço desculpas, gente, pelo meu celular ter tocado aqui, eu esqueci de colocar no silencioso. Inclusive vou colocar antes que me liguem novamente, só um instantinho. Enquanto isso, eu gostaria muito de conversar com vocês sobre outros assuntos, como vocês estão, como foi o final de ano de vocês, o que vocês aprontaram, o que vocês farão nas próximas férias de vocês, então não deixem de escrever aqui nos comentários. Segundo e-mail. Minha segunda experiência com Balbush não foi uma sessão longa, mas aos poucos vou conhecendo os meus limites. Espero vê-la relatando minha história em breve no seu canal. Estávamos eu e meu amigo Felipe consertando a moto na garagem da casa dele, quando de repente ele teve que sair para buscar sua irmã. Ficamos somente eu e a mãe dele na garagem da casa conversando. Então ela me veio com uma história de que estava aprendendo masoterapia. Disse também que havia comprado uma mesa específica para massagear a cabeça peniana. Achei estranho o assunto, mas comecei a render a conversa e pedi para ver a tal mesa. Quando entrei na sala, ela disse que seria um prazer testar a mesa em mim. Sendo assim, tirei a roupa e deitei sobre ela. Como estava em um dia absurdamente quente, minha bolsa escrotal estava bem flácida. Ela percebeu e disse que eu iria sofrer um pouco, mas que ficaria tudo bem. Assim que começou o vai e vem no corpo peniano, ela foi logo acertando um belo tapa no meu saco. Foi quando eu soltei um gemido e você já sabe o final da história. Sei sim, vocês me relatam isso de que o prazer quanto à submissão, ele está diretamente ligado ao seu prazer sexual, e eu acho isso bastante interessante, vocês descobrirem os limites de vocês, descobrirem o que de fato atrai vocês, e não deixem de escrever aqui nos comentários como isso funciona para cada um de vocês. Eu gostaria sempre muito de ter esse contato com as primeiras experiências que vocês têm, porque isso faz com que as pessoas novas que cheguem até o canal consigam entender do que elas gostam, do que elas não gostam. A informação é sempre muito importante. Sei que alguns de vocês que acompanham o canal também não concordam com esse tipo de conteúdo, mas já que vocês não gostam, por favor, não deixem de escrever aqui nos comentários as sugestões de novos conteúdos que vocês gostariam de ver aqui no canal. Próximo e-mail. Oi, Tati, vi um vídeo seu falando que você recebeu muitos e-mails e que a gente poderia mandar a história de novo, para ficar mais fácil de você resgatar algumas das histórias no meio de outras mensagens. Pois bem, estou reenviando a minha história, que é de um e-mail escrito em dia 6/11. Estou aproveitando a oportunidade para rever alguns errinhos de digitação e especificar um pouco melhor alguns detalhes que havia deixado vago. Mas, em essência, nada foi tirado ou acrescentado do texto. Segue a minha história. Olá, Tati, pode me chamar de conscrito. Ah, eu te conheço dos outros vídeos. Um belo soco no saco, conscrito. Tenho algumas histórias no fetiche. Certo dia, ouvi nos seus vídeos que você gosta de saber como foi o primeiro contato dos inscritos com a prática. Você me pareceu genuinamente interessada no ingresso deles nesse mundo. Pois bem, vou contar a experiência que tive na adolescência, que eu creio que tenha sido a decisiva para que eu viesse a desenvolver esse fetiche. Na época, eu sequer sabia direito o que era o fetiche, que dirá o Balbush. Estava eu, com os meus 15 anos, andando de noite na rua. Sou de uma família alta, os homens costumam ser bem fortes. Então, nessa idade, eu já tinha o corpo de adulto. E era pouca coisa menor que minha estatura atual. Tinha lá algo em torno de 1,85 m. Talvez por não parecer um moleque de 15 anos, fui abordado por uma prostituta. Apesar do ofício, ela parecia bastante ingênua e infantilizada. Se ofereceu por apenas R$40. As prostitutas costumavam cobrar mais caro que isso, mas em todo caso para a época, e principalmente para uma adolescente pobre que conquistou esse dinheiro com um serviço pesado, R$40 era bastante coisa para mim. Mas aceitei e resolvi aceitar a proposta dela. Perdão, gente. Ela não tinha nenhuma acomodação para que a gente transasse. Ela ofereceu seus serviços na rua mesmo, me levando para um canto deserto da cidade. Hoje, mais de uma década do ocorrido, eu vejo que jamais deveria ter aceitado um convite como esse. E se fosse um sequestro? E se tivesse mais pessoas no ponto de encontro?
E se ela fosse uma assassina? Nada disso me ocorreu, mas fui vítima de um golpe mesmo assim. Felizmente com uma gravidade bem menor do que poderia ocorrer. Chegamos ao local, nos despimos e começamos a nos pegar. Eu estava tocando e do nada ela falou para que eu parasse. Mas eu não queria parar. É claro, parei, mas obviamente pedi meu dinheiro de volta. Ela disse que não ia dar, que precisava dele. Eu não queria perder aquilo que na época era uma parte considerável do meu salário, conquistada na enxada. 40 devia ser naquela altura, deveria ser equivalente a mais de 100 hoje. Então eu falei, devolve o meu dinheiro, por favor. Ela disse que não ia devolver, resoluta. Então eu fui agarrando ela, pressionando ela a devolver ou prestar o serviço e ela se recusava. Erro seu, hein? Mas vamos falar disso depois. Ela tentava empurrar meu rosto, mas era muito baixinha, fraca e facilmente segurei os braços dela no muro com apenas um dos meus. Ela tentava se sacudir e esperneava. Eu falei, só devolve o meu dinheiro, por favor. Ela tentava se livrar e se sacudindo disse não. Eu pressionei ela mais e imobilizei totalmente o tronco dela para cima. Ela falou, não me machuca, por favor. E eu falei, só devolve o meu dinheiro, moça, por favor. E ela continuava a insistir em não devolver. Então eu prossegui. Ela sacudia o quadril e as pernas. Eu fui chegando mais perto dela e não sei se ela fez com intenção ou se ela foi espernear e acabou me acertando. Ela não parecia ter maldade para isso, mas sem querer ou não, quando me abaixei, ela tacou o joelho nos meus testículos. Meus ovos viraram uma verdadeira panqueca com a joelhada dela. Eu pedi as forças na hora. Eu não sei como essa região em vocês mulheres, se é tão sensível como a nossa. Tenho essa curiosidade. Mas nos homens, uma pancada nos testículos, além de causar uma dor desgraçada, faz a gente perder as forças. E a dor irradia para o abdômen. E demora muito a passar. Com a joelhada, perdi a força de ficar em pé, caí de joelhos e não consegui me sustentar. Caí duro para o lado igual uma tábua. Eu caí em posição fetal, tentando não chorar, porque é vergonhoso demais para um homem apanhar para uma mulher baixinha. Que dirá chorar porque apanhou dela. Tentava levantar, via que não tinha força, e o máximo que eu fazia era rolar e ficar em posição fetal para o outro lado. Nesse tempo, tentando esconder o choro e trocando o lado de posição fetal, a moça não correu, não fugiu com o dinheiro que ela tinha posto no bolso do short dela. Não tentou achar um pau ou uma pedra para me finalizar. Ela simplesmente ficou olhando para mim com uma cara de surpresa atônita. Ela me olhava com os olhos super arregalados, e aquilo era bem humilhante. Eu devia estar numa situação muito miserável mesmo para uma mulher ficar surpresa daquele jeito, e não ter aproveitado para correr ou se esconder. Depois de uns 5 minutos rolando de um lado para o outro, ela ainda estava lá parada, me perguntando, você tá bem? O que aconteceu? Ela não parecia estar sendo cínica de modo algum. Parecia estar mesmo surpresa. Eu só não sei se ela estava surpresa por não ter querido acertar minhas bolas, ou se ela quis me acertar, mas não sabia o efeito que teria. Como mulher, o que você acha? Eu, sem querer revelar o choro na voz, tentando diminuir uma humilhação que já estava enorme, mas sem conseguir gritar, respondi puto de raiva. Você me chutou, cara! Ela fez uma cara de surpresa ainda maior, mas não falou nada. Não sei o que de fato ela pensou. Adoraria que você, como mulher, me ajudasse a supor o que se passou na cabeça dela. O show de caras e bocas era muito grande. Depois de mais alguns minutos, eu estava começando a recuperar o fôlego. Fui me levantando devagarinho, não consegui ter forças para ficar de pé. Caí de joelhos e fiquei ajoelhado lá por bastante tempo. Ela me olhou com um olhar de piedade e disse, me desculpa. A minha vontade era de responder, desculpa caralho, devolve meu dinheiro e outros impropérios. Mas eu não tinha a mínima condição de ser agressiva ali. Fiquei sem falar nada. E depois falei sem pensar, tudo bem. E nesse tempo, que deve ter dado mais ou menos uns 15 minutos, contado de quando ela me chutou, até eu responder tudo bem, ela ficou lá parada, olhando com um olhão arregalado que nem uma coruja. Passando mais algum tempinho, a dor ainda era forte, mas as minhas forças estavam voltando. Eu estava morrendo de medo de começar a me levantar e aproveitei para tirar a mão dos meus testículos para me apoiar e enfiar o tamanco nos meus tomates, e dessa vez sim sair correndo. A dor nos meus testículos, ela ficou armazenada muito tempo, e quando a gente toma uma segunda pancada, estando com a região já dolorida, parece que a dor é multiplicada por 1000. Se isso acontecesse, eu iria fazer companhia para os meus espermatozoides que foram para além da joelhada. Mas ela não fez isso, não me acertou como eu imaginei. Quando eu comecei a levantar, ela foi andando
pegou uma bicicleta que estava lá, não sei de onde ela estava tirando a tal bicicleta e saiu. Pelada mesmo na bike. Catou o short do chão, pendurou no guidão e saiu, rua acima. Naquela noite, acabei sendo vítima de um golpe. Na verdade, dois. De um roubo e de uma joelhada. Eu nem mesmo conseguia ficar com raiva de tão subjugado que me senti. Era para ser uma noite para esquecer, mas ao contrário lembro até hoje, como se tivesse acabado de acontecer. Aquela visão da moça atônita, me olhando de cima a baixo, me olhando caído no chão, impotente, aquela pequena criatura jogada no chão, aqueles seios, aquela carinha de surpresa, na hora eu só me sentia inferiorizado. Mas relembrando a cena, sinto uma libido profunda. Até hoje, o que me atrai no ballbusting não é a dominação, mas o ar de superioridade com que as mulheres ficam quando um cara toma uma pancada. Algumas dão gargalhadas, outras fazem cara de desdém, ficam surpresas com a reação, outras fazem uma cara de deve ter doído para caralho. Tudo isso me parece ser um complexo de superioridade das mulheres, quando o assunto são os testículos. É isso, dentro de certos limites normal. Todos nós temos complexos de superioridade ou inferioridade. Não estou julgando as mulheres por isso. Mas todas as reações que citei parecem que são maneiras diferentes de dizer ainda bem que eu não tenho saco. Eu acredito também que seja isso. Essas reações me fazem crer que vocês não têm nenhuma região do corpo que provoque tal reação. Me corrija se eu estiver falando bobagens. E me confirma se eu estiver certo. Mas parece que as partes que caracterizam vocês como mulheres, mama e vulva, são bem menos vulneráveis que as que nos caracterizam como homens. Faz sentido o que eu estou falando? Você tem esse complexo de superioridade quando acertam um cara lá? Ou quando ele toma uma pancada? Talvez eu esteja projetando o meu complexo de inferioridade em vocês. Mas me parece que o riso de uma mulher quando vem um homem cair de bicicleta, ralar o joelho ou cair de qualquer outra forma é bem diferente. É bem mais morno do que quando ela vê um cara cair com os ovos no eixo de uma bike. Nessa situação, o riso é bem pleno e resplandecente. Você confirma isso? E sobre a moça, mesmo ela sendo bobinha, acha que fez com intenção e ficou surpresa com o resultado? Ou só me chutou sem querer mesmo? Ela sabia onde ia acertar? A propósito, como e em que idade vocês mulheres descobrem que o corpo masculino tem essas desvantagens? No lugar da moça nessa situação, o que você faria para escapar? E o que acha que passou na cabeça dela quando me viu lá agonizando no chão? O que se passa na sua? Sabe, pode parecer besta, mas essas questões me intrigam num nível sociológico, psicológico, acredita? Talvez eu esteja vendo profundidade onde não tem. Desculpa por determinados pontos nessa mensagem e por ter tomado áreas de entrevista. Beijão, Tati. Gente, perdão pelos erros que eu cometi na leitura, mas é porque eu gosto de manter a essência de vocês em cada e-mail. Muitas das vezes vocês não usam tantas vírgulas, né? Vocês colocam bastantes detalhes. E eu gostei muito desse último e-mail, assim como dos anteriores, mas desse em especial, porque houveram bastante perguntas. E respondendo algumas delas, eu não acho que ela fez com intenção, nem que ela sabia o que ela estava fazendo. E isso é demonstrado claramente pela cara de surpresa que ela fez, pelo modo como ela tentou te ajudar de alguma forma, como ela se preocupou com o que ela tinha feito, se preocupou de ter machucado você e como ela saiu assustada da situação. Em que momento nós descobrimos que os homens são frágeis? Eu acho que isso varia de mulher para mulher. O momento em que eu descobri que os homens eram frágeis a esse ponto foi praticando handball na escola. De vez em quando, sem querer, a gente acertava os meninos e era um chororô, meninos caídos pela quadra e muitos palavrões sempre. Porque a maioria de vocês ou não estão inteirados do fetiche, do prazer que isso pode causar em alguns meninos, ou simplesmente não gostam, né, de se sentirem inferiores às mulheres por conta dessa sensação que o ballbusting ou mesmo toques acidentais podem causar, né, nos testículos. Com relação ao corpo das mulheres, eu não sei com muita experiência dizer para vocês, os meus inscritos, se o nosso corpo é tão sensível, primeiramente porque a comparação entre as dores nunca vai ser possível, afinal eu não vou ser um homem e vocês não vão ser uma mulher, né? A não ser sobre aquelas questões que nós
já debatemos aqui no canal, mas enfim, vocês conseguem entender o que eu quero dizer. Mensurar as dores, equiparar as dores seria impossível. Mas quanto ao corpo feminino, eu nunca tomei uma pancada, né, no meu local similar ao de vocês ali, mas os seios são lugares bastante sensíveis, principalmente durante a menstruação, então qualquer pancadinha, qualquer movimento mais brusco, qualquer coisinha faz com que os nossos seios fiquem mais sensíveis, é uma dor bastante forte. Imagino que não seja nada comparado às dores sentidas por vocês nos testículos, mas os seios são bastante sensíveis e as moças podem confirmar aqui nos comentários. Quanto às outras perguntas, o vídeo já tá um pouquinho longo, mas não se preocupe, eu vou responder todas elas. Vou fazer um vídeo respondendo somente essas perguntas para que vocês também possam confabular comigo. Então, eu espero que vocês tenham um final de semana incrível, maravilhoso. Não deixem de me seguir lá no Instagram. Eu gostaria muito que a rede social crescesse para que a gente pudesse ter uma interação maior lá. Não se esqueçam de escrever para mim, como eu disse anteriormente, lá no labiafeminina@gmail.com. Um grande beijo, desculpem pelos erros, pela falta de edição. Fiquem com Deus e vamos confabular. Tchau!